Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. E eu queria, em contrapartida, dizer à Comissão Parlamentar de Inquérito que nós temos comprovação documentais de todas essas informações que nós estamos dando aqui e querendo conferi-las apenas com o depoente. Qual é a relação da Primacial Holding com a Berlim Meios de Pagamento? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. Não é aquela personagem da Casa de Papel? É? Não sei, Essa é a Berlim daqui, é a Berlim da Precisa. Essa Berlim não é aquela personagem, o personagem da Casa de Papel? Não, essa é a Berlim que o Dr. Danilo conhece. Mas o assalto a banco, só nisso tem similaridade. Pois é, porque quando fala em feedback, que não tem dinheiro, que não tem propriedade, e aí fala em Berlim, eu faço essa ligação lá com a espanhola. Em Participações, que é uma das empresas do Francisco Maximiano, que faz transferências para Primares. E as transferências chegam à X Internet, que é a empresa internet vinculada ao Sr. Francisco Maximiano. A X Internet, é importante dizer, ela foi objeto de uma audiência, senhor relator e senhor presidente. A X Internet foi objeto de uma audiência que ocorreu de um senador da República no BNDES, com o senhor Francisco Maximiano, que, segundo informações, teve a participação ou a presença do senhor Danilo Trento. É este o fluxograma aí. E no caso da Covaxin, presidente Omar, um crime acaba puxando o outro. Você descobre uma conexão e dali sai uma cadeia de cumplicidade. Você acaba puxando uma pena e vem um galinheiro. Veja aí, ó, as datas são as mesmas. O dinheiro transita da conta de uma empresa no mesmo dia. Tudo ali, ó, 28/1, 28/1, 29/1, 29/1. Vamos à pergunta seguinte. Eu já estou caminhando... Só para chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção de todos que chega nessa X Internet. Essa X Internet, senhor presidente, foi objeto de empréstimo, ou pelo menos de tentativa de financiamento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, segundo informações com a intermediação de um senador, neste encontro. Os recursos vêm dessa Berlim, que faz transações com a Primacial, o dinheiro vai e volta, em uma, claro, característica de lavagem de dinheiro, e chega, por fim, nessa X Internet. Desde março passado, o caso da Precisa acabou saindo da área sanitária, né, apesar do presidente ter escolhido a Precisa para intermediar a compra da vacina Covaxin, e passou a ser verdadeiramente um caso de polícia. Eu queria só lembrar, presidente Omar, que o sigilo bancário mostra que a Berlim recebeu 4.735.500 reais no período analisado, mas transferiu 5 milhões, ela recebeu 4.635 e transferiu 5.165 para a Primacial. Eu queria fazer algumas perguntas. A Berlim presta algum serviço à Primacial e à empresa do grupo do senhor Maximiano, que não seja estabelecido em contrato? O que é que esse serviço mesmo na prática? Senhor senador, com todo respeito, irei exercer o direito e permanecer em silêncio. Não é o que diz essas conversas aqui do senhor Marconi Farias, senhor Danilo. Tem 2 calhamaços aqui de conversas suas com ele. 2 calhamaços. De pelo menos e muito próximas as conversas, de junho a 4 de julho. Tem continuidade em agosto. O senhor quer refazer a resposta? Sim, eu irei permanecer em silêncio, senhor senador. Perfeitamente. O senhor poderia reiterar, senhor relator e senhor presidente? Senhor relator e senhor presidente? O senhor poderia reiterar qual é a vossa relação
Se o senhor tem relação, conhece alguém da família do presidente da República, da família Bolsonaro? Já estive em eventos institucionais com o senador Flávio. O senhor relator, eu acho que houve uma nova resposta aqui que eu acho importante da parte do senhor Danilo. O senhor poderia repetir? O senhor participou de eventos institucionais com o senador Flávio, é isso? De eventos públicos, não institucionais, desculpa. Eventos públicos com o senador Flávio. Sim. Senador Flávio Bolsonaro. Importante essa informação, senhor presidente e senhor relator. Com o deputado Eduardo Bolsonaro. Não. Mas o senhor conhece o deputado Eduardo Bolsonaro? Eu sei quem é o deputado Bolsonaro, não o conheço. Mais uma vez, senhor Danilo, não é isso que diz as suas conversas com o senhor Marconi Farias. Veja, exatamente no dia 3 de junho de 2020, o Marconi disse para o senhor: estou com a Karina e o Eduardo Bolsonaro. Aí segue uma conversa, várias mensagens do Marconi, e aí o senhor responde a ele: eu não consigo sair daqui. No final, o senhor responde: o Eduardo me conhece. O senhor quer refazer a sua resposta? Não, senhor senador, eu não conheço o Eduardo Bolsonaro. Mas é o senhor que está falando aqui. Mas o Eduardo pode ser o Eduardo Girão, pode ser o Eduardo. Não, é o Eduardo Bolsonaro. É o contexto de uma conversa aqui. Veja, uma conversa da qual está o senhor Marconi. Vou só repetir o contexto. É uma conversa da qual está o senhor Marconi com a doutora Karina Cufa, na casa da Karina Cufa. Para o senhor lembrar, para ser mais claro, isso aconteceu no dia 3 de junho do ano passado. O Marconi manda a seguinte mensagem para o senhor: estou aqui na casa da Karina Cufa com o Eduardo Bolsonaro. Quero apresentá-los a você. O senhor responde: o Eduardo que está aqui é Bolsonaro, viu? Está aqui, no WhatsApp de Marconi. O Marconi disse: quero apresentá-los a você. O senhor responde: Eduardo me conhece. O senhor pode falar sobre isso? O que conversavam? Quais eram os assuntos que Karina e Marconi conversavam? Quais eram os assuntos em comuns dessas várias conversas com Marconi? Por que o deputado Eduardo entrou na conversa? Como ele lhe conhece? O senhor não chama deputado Eduardo, o senhor chama o Eduardo. Me conhece. Pois não. Senhor senador, como eu já disse, eu não conheço o deputado Eduardo Bolsonaro. O senhor está negando o seu WhatsApp? Senador Randolfo, A sua troca de mensagens? quantas conversas no WhatsApp, assim, e por quanto tempo tem entre o senhor Marconi e o senhor Danilo? Nesse primeiro calhamaço, vai de 29 de junho a 4 de julho, pelo menos. Mas tem um outro calhamaço aqui de conversas que eu acho que segue até julho, até depois de julho. Se o senhor o conhece só e não tem relação de amizade, é muita conversa entre duas pessoas que não têm uma relação mais próxima, né? Então, por isso que o senador Randolfo está questionando, porque quando a gente tem uma relação próxima, a gente fala com as pessoas várias vezes por dia, durante dias. Quando a gente não tem, oi, tudo bem, e acabou. Senhor presidente, já teve um depoente aqui que disse, retificando a resposta, que era uma bravata. Foi uma bravata sua para o Marconi, aqui? O senhor quis mostrar prestígio para o Marconi, quis dizer para ele: não, eu conheço, o Eduardo me conhece. Foi uma bravata? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. Perfeitamente, é direito de vossa senhoria. Marcos Tolentino, qual a vossa relação com ele? Conheço Marcos Tolentino. E tem negócios com ele também, né? Eu irei permanecer em silêncio, senhor senador. Perfeito. Porque o senhor podia falar alguma coisa sobre o caso já conhecido nessa comissão parlamentar de inquérito do apartamento de Campo Belo, localizado na rua Edson, número 640, apartamento 314, Cristal Cobertura, em Campo Belo, São Paulo, da qual o senhor era fiador do senhor Francisco Maximiano? O senhor era locatário junto com o senhor Francisco Maximiano? Senhor senador, eu irei usar o direito e permanecer em silêncio. Uma das pessoas autorizadas a entrar nesse apartamento, segundo a ação de despejo, era o
senhor Marcos Tolentino. O senhor sabe dizer por que essa relação e por que existia esta intimidade? Quais as reuniões que ocorreram nesse apartamento de Campo Belo? Com quem Vossa Senhoria encontrou? Em algum momento Vossa Senhoria, nas reuniões do apartamento de Campo Belo, teve encontro com o deputado Ricardo Barros? Senhor senador, eu nunca tive encontros com o deputado Ricardo Barros. E quem encontrava com o senhor nesse apartamento, além de Marcos Tolentino? Apartamento que o senhor era locatário junto com o Francisco Maximiano. Senhor senador, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. Perfeito. Qual a relação sua com Marcos Tolentino na empresa Ameon Consultoria e Participações? Senhor senador, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. Pois bem, mas vamos então apresentar qual era a relação. Gráfico número 1, Ana Cristina, por gentileza. Gráfico número 1, por gentileza. Pode aproximar aí da Ameon. O senhor Tolentino, só aproxima aí a Ameon, que está no centro do gráfico da primeira árvore de relacionamentos que nós encontramos aqui. Estamos com dificuldade? Pode colocar de novo? Mas então, a Ameon Consultoria e Participações é uma empresa do que o senhor Marcos Tolentino foi sócio de 17 de maio de 2019 a 8 de janeiro de 2020. Depois, houve a transferência da sociedade para o senhor Danilo Trento, e para o seu irmão, Gustavo Trento. Como se deu essa negociação e por que a transferência da participação societária para vocês? Senhor senador, com todo respeito, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. O senhor pode descrever algum detalhe de sua relação com Marcos Tolentino, que tem em um dos seus endereços a cidade de Curitiba? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. O senhor poderia me informar qual foi o objetivo da transferência de R$78 mil para Joalheria Oliveiras, que fica localizada no Shopping Cidade, em Curitiba? Esse valor corresponde à aquisição de um relógio de luxo. O senhor sabe me dizer para quem foi dado de presente esse relógio? Para lembrar um pouquinho ao senhor, antes do senhor responder, vamos aí, para o senhor lembrar qual é a Joalheria Oliveiras. Senhor relator e senhor presidente, a Joalheria Oliveiras fica na cidade de Curitiba. A empresa do senhor Danilo Trento transferiu R$78 mil, ou seja, é um preço de relógios de luxo. Se não foi relógio, me diga. Parece que é um preço. Essa aí é a Joias e Relógios Oliveiras. Fica na cidade de Curitiba, no Shopping Cidade, em Curitiba. Cadê o vídeo da Joias e Relógios? Aí, é uma loja bem conceituada, inclusive especialista em vender relógios da marca Rolex. Obrigado. O senhor poderia me dizer, senhor Danilo, para quem foi esse relógio ou esses relógios que a vossa empresa deu de presente? Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio. Essa informação era importante, senhor. Senhor Danilo, dê uma olhada rapidinho aqui no plenário. Tiveram vários outros que sentaram nessa cadeira onde o senhor está e foram acudidos, socorridos de tudo quanto é jeito. Hoje, teve senador que pediu hoje, alguns senadores que apoiam o governo, inclusive, pediram a sua detenção. Então, senhor Danilo, na minha impressão, o senhor está abandonado pela Precisa, pelo Maximiano, pelo senhor Ricardo Barros e por todos com quem o senhor teve relação. Pense bem até o final desse depoimento. A melhor coisa que o senhor tem a fazer, com base nas informações que temos, era uma contribuição, uma colaboração sua. Eu repito, o senhor está abandonado. O presidente da República, eu acho que o Arthur Lira ainda segura um pouco as pontas dele. Segura o quê? As pontas dele. Eu acho que o Arthur Lira segura um pouquinho ainda, lá, o pedido de impeachment. Agora o senhor não vai ter, o senhor está abandonado.
O senhor está abandonado. Então, peço que o senhor reflita. Uma pergunta das mais importantes, para o senhor refletir até o final do depoimento. Uma das perguntas das mais importantes, para quem foi o Rolex, ou os Rolex, ou as joias que foram compradas na joalheria Oliveiras, no Shopping Cidade, em Curitiba. O senhor não precisa mais nem responder agora, tem até o final do depoimento para responder. O senhor pode me informar qual a relação da Primacial com a Barão Turismo e com a Elite? O Barão, da Barão Turismo, já prestou alguns serviços, emissão de passagens, hotéis, da agência dele. Para a Primarcial. E a Elite? Elite Participações. Eu vou permanecer em silêncio, não me recordo, senhor senador. Perfeito. Mas eu queria lhe perguntar, por que as transferências entre janeiro de 2020 e dezembro de 2020 para Barão Turismo são todas em valores redondos? Ou é 50 mil, ou é 60 mil, ou é 100 mil? Porque as passagens davam certinho o valor. Senhor senador, eu irei me reservar o direito ao silêncio. Perfeitamente. Vamos aí ao primeiro gráfico da Barão Turismo. E já que a Barão Turismo fazia transferências com a sua empresa, o senhor deveria ter conhecimento que ela abriu um offshore no dia 15 de fevereiro de 2021. Veja só, a Barão, até janeiro de 2021, a Primacial e a 6M Participações transferiu para a Barão Turismo R$ 265.181. No dia 19 de fevereiro de 2021, aliás, no dia 15 de fevereiro de 2021, senhor relator, foi constituída a Barão Turismo, abriu um offshore nos Estados Unidos. Senhor presidente, sabe qual estado norte-americano foi aberta, melhor dizendo, a offshore? No estado de Wyoming. O que é que tem de similar, o que é que chama a atenção no estado de Wyoming? O estado de Wyoming é um paraíso fiscal nos Estados Unidos. Então, abriram no dia 15 de fevereiro de 2021 uma offshore no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Tem algo em comum nesse período aí. No dia 25 de fevereiro, foi firmado, essa data é importante para a CPI, senhores senadores. Dia 25 de fevereiro foi quando foi firmado o contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, dia 25 de fevereiro. A Primacial, a 6M Participações, a BSF, essas três, aliás, a 6M, a BSF e a Precisa, as três de Francisco Maximiano, somado com a Primacial, transferiram só no mês de fevereiro para Barão Turismo quase R$1 milhão, R$972 mil. Depois, aí tem outras transferências, veja que as transferências caem nos meses de março e nos meses de abril. É no mês de fevereiro de 2021. No mês de fevereiro, as três empresas do Francisco Maximiano, inclusive a Precisa, e a empresa do senhor Danilo Trento, a Primacial, transfere quase R$1 milhão, maior que todas as transferências do ano anterior. Vamos ao gráfico seguinte? O gráfico seguinte apontará essa discrepância que estamos apresentando aqui. No gráfico seguinte, vocês verão o salto que tem das transferências para Barão Turismo, quando é aberta a offshore, no dia 15 de fevereiro de 2021, nos Estados Unidos, no estado de Wyoming, que é um paraíso fiscal. Repito, o que é que tem no mês de fevereiro, senhor presidente? O que é que tem no mês de... Pode colocar o gráfico da evolução? O que é que tem? Aqui está, que a CPI encontrou, o registro da Barão Turismo como offshore. O registro da Barão Turismo como offshore no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Aí veja as transferências da Primacial e do Grupo Econômico da Precisa para Barão Turismo. As transferências seguem uma rotina. Quando é que as transferências, senhor presidente, senhor relator, começam a aumentar? No mês de novembro. O que é que tem no mês de novembro? A primeira reunião. Aliás, no mês de dezembro. O que é que tem no mês de dezembro? São dias depois da primeira reunião entre a Precisa e o Ministério da Saúde. No mês de fevereiro, veja o salto.
O que ocorreu de transferências no mês de fevereiro foi superior às transferências que ocorreram durante todo o ano de 2020. Mês de fevereiro, mês em que é assinado o contrato com a Precisa Medicamentos para a vacina Covaxin. Mês em que é aberta a offshore em Wyoming, nos Estados Unidos. Senhor presidente, se isso não for elemento para o crime de evasão de divisas, nada mais é. Foi dinheiro dos Estados Unidos? Tudo indica que a abertura no dia 15 de fevereiro da offshore era para os recursos das empresas do grupo, inclusive da empresa do senhor Danilo, ser transferido para as offshore que estavam nos Estados Unidos.